Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E hoje, pessoal, eu tô aqui para falar para vocês sobre o motivo da queda da Xiaomi aqui no Brasil. E eu espero que esse vídeo não atrapalhe muito vocês, porque tá dando um torozão ali fora, hein? Então, só deixando isso avisado, né? Sem mais delongas, vamos lá pro que interessa. E para começar, pessoal, eu já quero deixar especificado o seguinte: eu não vou falar todos os motivos, não vou trazer detalhes técnicos, até para não demorar muito o vídeo, né? Mais do que já vai, a bem da verdade. E sim falar os motivos práticos pelo que de fato aconteceu para a Xiaomi perder a relevância aqui no Brasil, né? Bom, o ano era em torno de 2017 a 2018, onde a Xiaomi começou a bombar aqui no Brasil. Eu diria até que os tempos de ouro da Xiaomi aqui no Brasil foi entre 2017 até 2020, no máximo, que foi os anos onde o pessoal mais comprou aparelhos da marca, porque daí em diante muitas coisas aconteceram e infelizmente os resultados não foram mais tão interessantes assim, né? Tanto é que muita gente já nem fala mais de Xiaomi. Eu lembro uma época que todo mundo falava de Xiaomi, todo mundo recomendava, e eu inclusive comprei o meu na época, porque sem dúvidas, cara, era uma maravilha tecnológica pelo preço que chegava aqui no Brasil. Mas hoje em dia já perdeu muita força por motivos que alguns eu vou citar aqui nesse vídeo. O primeiro grande motivo pelo qual isso acabou afetando, né, a Xiaomi perder mercado aqui no Brasil foi a complicação da importação aqui no país. Agora que o remessa conforme foi implementado piorou muito, mas nesses últimos anos aí de 2019 em diante, como a importação foi aumentando consideravelmente, os celulares meio que entraram numa lista negra, então tudo quanto é tipo de celular que entrava aqui no país tinha muito mais chances de ser taxado do que anteriormente já teve, e as taxas começaram a ficar muito altas. Eu lembro que quando eu comecei a analisar aí os vídeos, o pessoal geralmente tomava taxa de 100, 150 nos celulares, porém com o decorrer do tempo as taxas foram aumentando, tinha pessoa tomando taxas de R$500, R$400, entendeu? É claro que ainda tinha as de R$150, mas além de ficar mais frequente as taxas, o valor também começou a ficar muito mais alto. Então esse também foi um dos motivos principais pelo qual a Xiaomi começou a perder força aqui no Brasil, e agora que o remessa conforme foi implementado, literalmente inviabilizou, porque todos os celulares passam de $50, então são poucos as empresas que trazem. Muitos comércios e camelódromos, por exemplo, fecharam, e os sites que vendem online praticamente dobraram o preço dos aparelhos. Então hoje em dia já tem muita coisa que não compensa, tá? Existem celulares da Xiaomi que de fato compensam, mas é uma minoria de opções. Não é igual antigamente que todas as opções valiam a pena, né? Ou quase todas. Hoje em dia não, é só uma quantidade seleta de opções que valem a pena, tá? Então esse motivo das importações seria o principal. O segundo motivo é a pandemia e o aumento do dólar. Querendo ou não, uma das coisas que ajudavam muito era o fato de você comprar um Xiaomi pagando em torno de 3 a 4 reais o valor dele convertido para real. Porém, agora que está 5 reais, praticamente prejudicou um pouco mais. Não é uma diferença tão gigantesca assim, com certeza, mas ainda assim já faz diferença junto aos outros fatores que nem eu mencionei para vocês. Então sim, realmente o aumento do dólar prejudicou. Eu não diria que é o fator principal, tá? Porque não é um aumento muito considerável, né? A não ser que o aparelho já seja um topo de linha. Mas mesmo assim, não foi um aumento tão grande em questão de valor final, entendeu? Então por isso que afetou muita gente, mas não foi o que de fato prejudicou completamente a Xiaomi de perder a relevância aqui no Brasil, né? Então esse daí seria o segundo motivo. O terceiro motivo que muitas pessoas dizem é o fato da Xiaomi ter vindo para o Brasil. E muita gente ficou decepcionada porque a Xiaomi veio aqui, vendeu aparelhos mais caros e não garantiu absolutamente nada com os consumidores que compraram. Eu até compreendo que eles compraram, que o mercado cinza, comparado com o mercado nacional aqui da Xiaomi, ficaria meio complicado eles dar assistência para aqueles milhões de aparelhos que estavam sendo vendidos, né? Mas mesmo assim eles podiam sim fazer algum sistema. A Apple tem isso internacionalmente, você pode comprar de lojas oficiais do mercado cinza que eles prestam assistência. A Samsung expandiu bastante também, então outras marcas estão expandindo aí a maneira com que eles se lidam com aparelhos que precisam de garantia, né? E vamos ser sinceros que é a minoria que precisa de garantia, entendeu? Então não custa nada a empresa fazer aí um sistema que funcione bem para oferecer garantia em boa parte do mundo, né?
E vindo aqui pro Brasil não adiantou de absolutamente nada, deixou muita gente com o pé atrás, inclusive, porque de que adianta a marca ir no país só para vender aparelhos pelo dobro do preço e inclusive não oferecer nenhum tipo de suporte, né? Foi basicamente o que a Xiaomi fez. Eu também não acho que é o fator principal, tá? Mas com certeza foi um dos que mais contribuiu para isso, juntamente com o aumento do dólar, juntamente com a importação, tá? A importação foi ainda pior, né? Mas mesmo assim, esse prejudicou muito e por isso que muita gente não gostou. Não tô dizendo que foi inútil a vinda deles aqui, mas eu confesso que na questão dos celulares em si e da assistência e garantia, realmente foi um baita vacilo da Xiaomi não ter aproveitado isso, porque eles iam garantir muito mais confiança dos consumidores e, consequentemente, a conseguir manter a fidelidade de clientes. O quarto motivo que eu trago nesse vídeo e que, ao meu ver, é um motivo que parece um pouco bobo a princípio, mas fez muita gente não saber como comprar os aparelhos da Xiaomi, que era o motivo deles lançarem diversas opções. Cara, a Xiaomi tava lançando dezenas de aparelhos da mesma linha, cara. E aí as pessoas ficavam perdidas. Era Xiaomi Note 12, Note 12S, Note 12 Plus, Note 12 Pro Plus, Note 11 Pro. Aí tinha um Redmi 12, aí tinha 12C, 12S, 12A. Sei lá, tinha um monte de número e nomes que o pessoal não entende. E praticamente não mudava quase nada. Eles praticamente pegavam o celular, mudavam um mini recurso, às vezes lançavam um celular com especificação igual, lançavam um celular mais top anterior com um nome diferente. A Xiaomi fez um rolo aí, e por mais que dá pra entender, tipo, a Redmi Note 12, Redmi Note 11, dá pra você entender por isso, entendeu? Mas acredite se quiser, tem Redmi Note 10, Redmi Note 11, que é muito melhor do que outros Redmi Note 12, entendeu? Então, a nomenclatura em si não deixou a galera tão confusa assim, e sim a quantidade imensa de aparelhos que a Xiaomi lançou, entendeu? Então isso deixa muita gente confuso, e pra quem é fã da Xiaomi ainda assim fica meio complicado de você entender. A galera não sabe se é Redmi, se é Redmi Note, se é Xiaomi Mi, e aí tem várias mudanças da linha Poco, inclusive. Então, como a Xiaomi tem várias linhas, vários aparelhos, e tem variantes dentro desses aparelhos, muita gente fica na dúvida, né, pessoal? Então isso acaba fazendo muita gente ficar um pouquinho com o pé atrás, simplesmente pelo fato de que existem milhares de aparelhos lançados e nenhum deles é bem específico em questão de nomenclatura em si, entendeu? Então muita gente fica perdida por causa disso e acaba desistindo de comprar, né? Indo para uma opção mais fácil. Às vezes a pessoa joga no YouTube e quase não acha vídeo, né? Joga na internet quase não acha informação, e aí as pessoas vão preferir ir para opções nacionais, não fabricados no Brasil, não celulares produzidos aqui todo no Brasil, né? Porém os celulares que trazem peças e são fabricados, como no caso da Samsung, por exemplo. As pessoas veem que a Samsung é uma marca, entre aspas, nacional, né, uma marca nacional daqui, e aí eles acabam optando por causa da segurança e por causa do mercado grandão que essa marca tem, né, bem como até Motorola, que tem celulares aqui que também são excelentes, e aí as pessoas acabam optando por isso. Agora, outro problema que, ao meu ver, cara, é um motivo também que fez muita gente ficar com o pé atrás da marca, são os bugs de sistema e principalmente a falta de atualização. Eu até pensei em separar, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi juntar os dois, tá? Dava para fazer motivos separados. Mas então, o motivo das atualizações de sistema. A Xiaomi, por ter essa política de lançar muitas variações de modelos, todo mês está lançando um aparelho, todo mês está lançando um celular com uma configuração nova e diferente. Às vezes pega uma linha anterior que teve os modelos lá no começo do ano, atualizou uma coisa e trouxe de novo, entendeu? E isso faz naturalmente com que a empresa tenha muitos modelos para atualizar, entendeu? E acontece que a Xiaomi não consegue fazer isso direito. Então tem celular que eles lançam que fica um ano sem atualização, às vezes tem uma atualização só de Android, depois não tem mais. O meu Redmi Note 12 praticamente passou por isso. Ele teve uma atualização de Android, e a Xiaomi na época garantia 2, e eu vendi ele praticamente passado o tempo de atualizações, e a Xiaomi nunca sequer trouxe uma atualização de Android novo. Até inclusive eu descobri que a Xiaomi ia lançando atualizações por lote, então tinha certos Redmi que recebia a atualização, e outros da mesma marca, idênticos, né, sendo a mesma linha, que não recebia a atualização, entendeu? E aí você ficava perdido, a atualização chegava tipo em janeiro, aí só lá pra novembro, outubro, que ia atualizar todos os aparelhos, né? Eles iam atualizando por lote, por assim dizer.
Não sei o quão verídico é isso, mas eu sei que aconteceu com o meu Redmi Note 8 Pro, tá? Chegou uma atualização, eu fiquei 3 meses esperando pra ela chegar. E quando chegou, já foi perto de eu trocar de celular, entendeu? E não teve atualização de Android, ó, pra vocês verem. Então, o que eu quero dizer com isso? São tantos aparelhos, tantos lançamentos, que eles não conseguem priorizar a atualização. E quando eles trazem, não trazem para todos os aparelhos de uma vez. Eles trazem para uma quantidade seleta de aparelhos que tem. E isso é um grande problema, porque a pessoa compra um celular, normalmente a gente quer ficar 3 a 4 anos, tem gente que fica 5 anos com o aparelho, né, pessoas que não usam muito celular, e aí, imagina só, essa pessoa tem 1 ano só de atualização. A Motorola também tem esse mau costume, ela já fez isso com alguns aparelhos, né, mas isso daí prejudica muito. E a Samsung depois começou a atualizar mais, né, trazer mais garantias de atualizações, fez muita gente migrar da Xiaomi para Samsung de novo, tá? Inclusive a Samsung passou a garantir 4 anos de atualizações de Android nos seus topo de linha e 3 anos nos seus celulares de entrada e intermediários, entendeu? E conforme o tempo foi mudando, não sei se hoje eles já estão trazendo 4 para intermediários também, mas cada ano que passa eles estão aumentando aí ou trazendo suporte para aparelhos mais simples da linha. Isso faz com que as pessoas queiram e acabam confiando mais na marca, né? Então são esses os conjuntos de fatores que fez a Xiaomi perder muita relevância aqui no Brasil. Tem mais detalhes aí por trás dessa questão, né, pessoal? Mas o que eu penso assim, dois mercados que foram muito prejudicados por causa disso, né, por causa da importação principalmente, foi a importação dos iPhones e as importações de Xiaomi. Então hoje, o que eu posso dizer para vocês para finalizar? Tem Xiaomis que sim, valem a pena, tem opções que são muito boas, tá? E se você conseguir trazer, por exemplo, do Paraguai, que tem muita gente que tá comprando lá agora, cara, é muito bom, mas não é todo mundo que vai conseguir, entendeu? Então, às vezes é muito complicado a pessoa conseguir trazer um aparelho de lá, e às vezes a importação acaba realmente invalidando o preço do dispositivo. Tem algumas opções que são trazidas de fora e vendido por marketplaces grandes, que acaba valendo a pena, tá? Mas é uma quantidade bem menor, né? E bem mais seleta de aparelhos. Não é mais igual antigamente, que quase todos os aparelhos da linha valiam a pena ser comprados aqui no Brasil, né? Então agora você tem que ver reviews, ver comparativos, porque é mais complicado de você acertar. Mas tem vídeo aqui no canal que eu vou trazer indicando, tem um que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês poderem assistir, e vale a pena você ficar de olho, porque são muitos modelos para você pesquisar, isso eu posso te garantir. Mas então é esse o vídeo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Comente aí a sua opinião a respeito deste assunto que eu gostaria de saber, tá bom? Bom, pessoal, um abração e até o próximo vídeo. Fui!